Hey guys, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que foi até solicitado para mim num comentário num outro vídeo meu, que é sobre a ordem das palavras numa frase em inglês. Será que você sabe formar corretamente as frases nesse idioma? Mas antes da gente começar, não esquece de já deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, não paga nada e assim você sempre vai ser lembrado de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Bora começar então. Bom, primeiramente, não tenho muita dificuldade com relação à maior parte das frases em inglês, porque a ordem é muito parecida com a do português. Ou seja, a maioria das frases afirmativas em português obedecem à ordem: sujeito, verbo e o complemento. Super simples. Vamos ver um exemplo aqui. I went to the beach. I went to the beach. Eu fui à praia. Então, I é o sujeito, went é o verbo e to the beach é o complemento do verbo. Aonde eu fui? I went to the beach. Eu fui à praia. Outro exemplo. The girl is 12 years old. The girl is 12 years old. Então, aqui o sujeito é a menina. The girl is é o verbo e 12 years old é o complemento, né? Então, a garota tem 12 anos. The girl is 12 years old. E um terceiro exemplo. He lives in London. He lives in London. Ele mora em Londres. He, o sujeito, lives, o verbo e depois o complemento, London. Então, a maior parte das frases em inglês vai obedecer essa estrutura. Agora, pode ser que você queira dar uma ordem, né? Que é o imperativo. Faça alguma coisa, pare aí. Nesse caso, a gente omite o sujeito, ou seja, a gente já começa com o verbo. E nesse caso é verbo e complemento, ou seja, give me that. Give me that. Me dá isso. Give me that. Ou então, drink it. Drink it. Bebe. Drink it. Só que nesse caso, vale muito a pena a gente prestar atenção. Que existem verbos em inglês, a maioria dos verbos, na verdade, que necessitam sempre de um complemento. Isso é diferente do português. Por exemplo, nessas duas frases que eu dei para vocês de exemplo, a gente vai ver que give me that, se eu falar em português, eu posso falar me dá isso ou apenas me dá. E a mesma coisa com beba. Eu posso dizer drink it como sendo beba isso ou então beba. Em português, a gente muitas vezes acaba não colocando o complemento porque ele é subtendido, mas em inglês isso não existe. O complemento precisa sempre estar lá. Então, se você não quer falar o que é, por exemplo, drink or coke, você precisa falar drink it. Esse it precisa aparecer. Ou então, drink that. Aquele that também é uma opção para você colocar como complemento do verbo. Mas não pode deixar o verbo sozinho na frase. Que para o interlocutor, a pessoa que está escutando você, vai parecer que está faltando alguma coisa. Então não se esqueça, ainda que em português não precise, em inglês é obrigatório um complemento para o verbo. Aí a gente tem as perguntas. Quando a gente vai fazer uma pergunta em inglês, na maioria das vezes a gente precisa de um verbo auxiliar. Os verbos auxiliares são can, could, do, does, may, have e por aí vai. E para a gente fazer a pergunta, a gente sempre começa a frase com o verbo auxiliar, depois a gente coloca o sujeito, a gente segue com o verbo principal e depois o complemento. Então, por exemplo, nessa frase aqui, does she work on Sundays? Ela trabalha aos domingos? Does she work on Sundays?
Quando eu estou fazendo essa pergunta, você percebe que eu começo com o verbo auxiliar, o does. E muito importante, o verbo que é conjugado é só o verbo auxiliar. Ou seja, o does, porque é she, só que o work eu não preciso colocar mais o S, porque o S já está no verbo auxiliar. E lembre-se que o único verbo auxiliar que sofre conjugação é o do, ou seja, o do vira does, ou então o have, que vira has. Só que os outros verbos can, could, may, might, eles não sofrem nenhuma conjugação e nem o verbo principal. Então fique super atento com relação a isso. Vamos pegar mais alguns exemplos. Have you been to New York? Have you been to New York? Você já esteve em Nova York? Olha só, have é o verbo auxiliar, you é o sujeito, o been, que é o verbo principal, que é o verbo to be, e to New York é o complemento. Can I go home now? Posso ir para casa agora? Can I go home now? Então eu começo com o can, depois eu tenho o sujeito, I, o verbo principal, go, e para onde? Home, né? E aí ainda eu coloquei home now, para casa agora. Então o complemento, ele não tem um limite, né? Dependendo do que seja importante você colocar aí, você pode ir colocando desde que faça sentido. Mas o início é sempre o mesmo. Um verbo auxiliar, o sujeito, o verbo principal e aí o complemento. O único caso em que a gente não vai ter um verbo auxiliar fazendo pergunta no inglês é quando a gente tem o verbo to be no presente ou no passado simples. Porque aí a gente tem o is, o am e o are, ou então o was e o were. E para a gente fazer a pergunta nesse caso, é só a gente jogar o verbo para frente. Ou seja, se eu fosse fazer uma frase afirmativa falando You are American, você é americano, you are American. E se eu fosse querer transformar essa frase numa pergunta, era só eu jogar o verbo para frente do sujeito. Então, ao invés de ficar You are American, vai ficar Are you American? Outro caso, she is late. Ela está atrasada. She is late. Quero fazer uma pergunta. Ela está atrasada? Is she late? Olha só, eu jogo para frente. Is she late? Vamos ver isso daí no passado. He was in your class. Ele estava na sua classe. Was he in your class? Então daí eu jogo para frente do sujeito também. Was he in your class? They were home. Eles estavam em casa. They were home. Were they home? Eles estavam em casa? Were they home? Então, quando a gente utiliza o verbo to be no presente ou no passado simples, a gente só precisa mesmo inverter o verbo com o sujeito. Não precisa de auxiliar nenhum. Mas agora, e quando a gente está utilizando os famosos 5 Ws do inglês? Que são aquelas 5 palavrinhas que a gente utiliza para fazer perguntas abertas. Ou seja, perguntas abertas não responde-se com sim ou não. Se responde dando informação. E esses 5 Ws, eles são what, why, where, when e who. Quando você for utilizar essas palavras na pergunta, a frase vai obedecer a mesma regra das perguntas sem as palavras em W. Ou seja, se eu quiser perguntar onde é o bar, eu vou perguntar where is the bar? Where is the bar? Ou seja, o is ele vem antes do sujeito, mas vem depois do where. Se eu quiser te perguntar o que você quer fazer, eu pergunto What do you want to do? What do you want to do? Então, o que você quer fazer, what do you want to do, você precisa do verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar vai ficar no mesmo lugar antes do sujeito, mas ele vem depois da palavra com W. Isso é muito importante. A palavra com W sempre vai começar a frase. Agora, quando a gente tem a palavra what, às vezes a gente precisa colocar o que é que a gente quer saber,
né? Ainda que eu fale what do you wanna do, eu não precise falar o que é que você queira fazer, eu posso perguntar só o que você quer fazer. Existem outras palavras, como por exemplo, que horas são, que eu preciso colocar um substantivo depois do what. Então, que horas são em inglês seria what time is it? What time is it? Só que presta muita atenção que eu preciso colocar o it no final. O complemento, ele precisa aparecer. Então, que horas são? What time is it? Mas o que eu acho que é o mais difícil para a maioria dos estudantes de inglês aprenderem, memorizarem bem, é quando a gente está fazendo uma pergunta sobre uma pergunta. Então, por exemplo, que horas são? What time is it? Eu posso perguntar também, você sabe que horas são? Ou seja, é uma pergunta dentro da outra. Porque eu não quero a resposta sim ou não. Eu quero que você me dê o horário, né? Só que é uma forma um pouco mais polida de eu fazer a pergunta what time is it? Então, quando eu pergunto, você sabe que horas são? Presta muita atenção, porque o início da pergunta, ela segue a regra. Então é do you know? Do you know? Você sabe? Do you know? Do, verbo auxiliar, you, sujeito e o verbo know. Só que o complemento do verbo é uma outra pergunta. Só que quando a pergunta é um complemento, a gente não muda a ordem do verbo. Então é do you know what time it is? Olha o verbo lá no final. Do you know what time it is? Do you know what time it is? Você sabe que horas são? Muita gente acaba falando do you know what time is it? Super errado, é do you know what time it is? É óbvio que vão entender, mas vai soar bem estranho pro ouvido de um nativo. Vamos pegar o exemplo do bar também? Where is the bar? Onde fica o bar? Você sabe onde fica o bar? Do you know where the bar is? Do you know where the bar is? Do you know where the bar is? Então, quando você estiver fazendo uma pergunta dentro da outra, lembre-se, o início é invertendo o verbo com o sujeito. Mas o complemento, que seria a segunda pergunta, ela tem que estar sujeito e verbo no final, como se fosse uma afirmativa. Eu sei que ainda tem mais coisa para cobrir com relação à ordem de palavras nas frases em inglês, mas o vídeo vai ficar muito extenso, então eu prometo fazer outro pra gente completar. Bom, é isso aí, galera. Thank you so much. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.